Olá, tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos a mais um módulo do curso de Resposta a Desastres e Atendimento a Múltiplas Vítimas. E hoje nós vamos conversar, o tema da nossa aula será Sistemas de Triagem. Eu me chamo Tiago e vamos falar então sobre os nossos objetivos iniciais para essa aula. Vamos então conhecer o contexto histórico da triagem em incidentes com múltiplas vítimas, desastres e catástrofes e definir triagem com os seus objetivos dentro do contexto dessa apresentação. Utilizar o método de triagem START e Jump Start para o atendimento a múltiplas vítimas e também o atendimento a desastres. Vamos começar então com uma frase de um general de guerra, o Dr. Larrey. Dr. Larrey, que foi muito conhecido por ser um braço direito do conhecido Napoleão Bonaparte. Olha só o que ele nos diz com relação ao atendimento dos feridos em campo de guerra. Aqueles que estão perigosamente feridos devem receber os primeiros cuidados, independentemente da patente ou de sua posição. Essa frase foi muito interessante, porque isso não era feito antes. O Dr. Larrey trouxe alguns princípios importantes e por isso ele também é considerado o pai do APH, o pai do atendimento pré-hospitalar, e mais ainda, ele é considerado o pai da triagem, tá? Porque a partir de alguns conceitos até humanísticos, de entendimento e de assistência a esses feridos, é que se começou a organizar o atendimento em guerras. Então, o objetivo de se triar, de se realizar uma triagem em um incidente com múltiplas vítimas, são esses aí. Principalmente, analisar a situação, analisar o contexto de feridos ali dispostos naquele campo. Para isso, a gente precisa classificar, porque em todo desastre, em todo incidente com múltiplas vítimas, nós temos um desequilíbrio entre a quantidade de pessoas que precisam ser atendidas e também quantidade de recursos profissionais, e materiais que nós temos disponíveis. Dessa forma, nós classificamos e aí vamos então determinar a prioridade de atendimento dessas vítimas para que a gente possa fazer a evacuação conforme a gravidade desses pacientes e dessa forma oferecendo o melhor para o maior número de vítimas e vítimas viáveis. Esse é o contexto, então, da triagem. Para isso, nós estamos inseridos dentro de um contexto de resposta a desastres. Assim como em muitas outras áreas, até do atendimento pré-hospitalar, existe também um mnemônico, que é o ABC, o ABCDE de resposta aos desastres. Vamos falar sobre eles, então. E eles são importantes para nós entendermos o que nós estamos nos propondo a falar com essa aula. O A é de ativação do sistema, que nada mais é do que a execução do plano operacional, ou seja, o plano de atendimento a desastres. Ativado todo o sistema, toda a cadeia de resposta, essa equipe, então, ao chegar na cena, ela deve iniciar a busca e o resgate dessas vítimas, priorizando, então, o salvamento daquelas vítimas e, a partir daí, eu poder categorizar, ou seja, classificar essas vítimas conforme as prioridades de gravidade desses pacientes. Então, nós vamos utilizar um sistema de classificação de prioridades. Na maioria das vezes, nós vamos utilizar esse sistema por cores. E aí, feito essa priorização da gravidade do paciente, nós vamos iniciar a estabilização desses pacientes na cena. Dessa forma, feito essa triagem, essa seleção, essa separação de pacientes pelo nível de gravidade, nós vamos então distribuí-los de forma organizada, de forma racional, a hospitais de destino. E para que esses pacientes recebam uma estabilização clínica definitiva nos seus hospitais de referência. Ok? E é claro, a gente vai falar aqui mais detalhadamente sobre o C, que é a classificação, a categorização dessas vítimas, ou seja, como que nós selecionamos essas vítimas, quais são esses critérios utilizados e quais são os objetivos dessas triagens. Então, mais uma vez nos remetemos aí à história do Dr.
do barão, né, Dominique Larrey, que criou, né, um dos mais conhecidos aí, que é pai da criação da ambulância. Além disso, vocês visualizam uma foto aí, a gente tem um quadro que está exposto, uma figura muito bem pintada, né, uma figura bonita, de um campo, né, de guerra francês. Esse quadro está exposto no Museu do Louvre, na França, e eu vou ampliar um pouco mais, eu vou dar um zoom para vocês visualizarem o que está acontecendo ali. Então, você vê na figura ali um ferido sendo atendido, ok? E representativamente esse quadro mostra como chefe ali principal o Napoleão Bonaparte e dando esse suporte ao ferido, esse médico que é o Larrey, o Dr. Larrey, ok? Ele então é conhecido como o pai da triagem, o pai do APH, né, que organizou um sistema muito eficiente de resgate desses feridos em campo, né, para que esses pacientes chegassem vivos, né, até os hospitais de campanha. Então, ele criou um sistema de transporte, seja por macas, e também criou a conhecida ambulância, né? Então, ele foi o pai da organização do atendimento em campo, né, de guerra. Então, ele é conhecido como o pai da triagem de campo e trouxe alguns princípios importantes de atendimento que nós utilizamos até hoje, como o tempo-resposta, né, que é um dos conceitos mais críticos para o atendimento pré-hospitalar. Além disso, como ele era médico, ele também criou técnicas consideradas avançadíssimas para a época, como uma técnica cirúrgica de amputação. Então, vamos voltar agora os nossos olhos à triagem, né? A triagem ela é utilizada para alocar recursos e hierarquizar essas vítimas de acordo com um sistema de prioridades, né? De forma a possibilitar o atendimento e o transporte rápido do maior número possível de vítimas, ok? Vocês visualizam uma foto aí, um gráfico de cores, que é justamente o que nós estamos falando, ok? Essas vítimas elas vão receber uma cor, né, conforme o seu nível de gravidade, ou quando esse paciente realmente não tem mais prioridade naquele momento do atendimento, que é, por exemplo, um paciente classificado como preto. E com isso, né, com a evolução dos conceitos de triagem, hoje nós falamos em sistemas de triagem. Tá? O CDC, que é um órgão, o Centro de Controle de Doenças americano, ele identificou, né, em uma pesquisa, cerca de 9 sistemas de triagem criados no mundo para resposta a desastres e incidentes com múltiplas vítimas, sendo que 2 desses sistemas eram focados em uma triagem pediátrica. Além disso, também nós temos de conhecimento outros sistemas de triagem secundária. Então, eu só enumerei aí para vocês alguns exemplos, né, de sistemas que existem e que são utilizados em diversas partes do mundo, em diversos serviços. Temos o START, temos o Jump Start, e vocês podem ver outros tipos de sistemas também utilizados por outros serviços. Todos eles utilizam princípios muito parecidos, né? Que é classificar essas vítimas através de um sistema de prioridades. E como que deve ser essa triagem? Ela deve ser feita de forma ágil, né? Ela deve ser feita de forma ágil e rápida, ok? A rapidez é essencial, porque a disparidade de recursos humanos para o tanto de vítimas que precisam ser atendidas exige um tempo-resposta. É preciso também lembrar que nós estamos num evento, num incidente, onde nós vamos delimitar áreas, né, seguras e áreas não seguras para atendimento. Nós sabemos que o conceito de zona quente é aquele conceito que diz que aquela área é uma área de acesso restrito, ok? É uma área geralmente utilizada por equipes especializadas, né, por profissionais capacitados para a busca e resgate naquela área, ok? Então, não são qualquer profissionais que estão envolvidos no atendimento que vão adentrar uma área quente. Então, isso tem que ser muito bem avaliado na hora da instalação do posto de comando. Então, mesmo assim, todos que estão envolvidos na resposta a esse sistema de triagem de emergência, eles devem ser treinados com um método
estabelecido por aquele serviço, por aquelas instituições envolvidas. É lembrar também que esse sistema de triagem ele é dinâmico, ou seja, vai exigir que esse paciente seja constantemente reavaliado, porque devido à gravidade desse paciente, ele pode evoluir para um pior prognóstico. Então ele pode ser, por exemplo, um paciente que inicialmente estava deambulando na cena, e aí a gente classificaria como verde, e daqui a alguns minutos esse paciente já não está mais deambulando, porque entrou, por exemplo, em um estado de choque. E aí ele vai ser um paciente classificado como vermelho. Ou seja, essa triagem ela também não é estática, ela é dinâmica. E lembrar que devido até a questão de comoção, a questão da pressão exercida pela magnitude do evento em cima dos profissionais atendidos, podem ocorrer erros de triagem. Esses erros de triagem podem ser para mais ou para menos. É o que vem do inglês o under-triage, ou seja, uma super-triagem, e a sub-triagem, over-triage. Okay? Então, é preciso sim que hajam constantes reavaliações desses pacientes para que a gente possa minimizar erros de triagem. Alguns serviços, como por exemplo aqui no SAMU-DF, nós utilizamos uma lona de triagem, ou seja, uma lona intermediária entre a zona quente e o PMA. Essa lona então ela é destinada para que nós possamos corrigir esses erros possíveis de triagem que foram executados pelos profissionais na hora da busca e do resgate. Desse modo também, nós vamos estar hierarquizando essas vítimas por ordem de prioridade, porque colocamos um sistema de cores conforme esses níveis de gravidade. E aí a gente coloca uma brincadeirinha, keep calm, ou seja, fique calmo e inicia a triagem. Então, como que são executadas as primeiras ações pelas equipes que primeiro chegam na cena? Elas devem informar a central do SAMU a sua chegada ao local. Assim que ela estabelecer o posto de comando, ela vai avaliar essa situação da cena, estabelecendo os perímetros, externos e internos, e aí também pedir o apoio, solicitar recursos adicionais, delimitando esse perímetro de segurança, que deve ficar a cargo de órgãos de segurança, e aí escolher uma área segura, uma área fria, uma zona segura, para estabelecer a área de concentração de vítimas, onde nós vamos montar o posto médico avançado, o PMA. Okay? A partir disso tudo, nós então estamos prontos para iniciar a triagem dessas vítimas. O método mais difundido e utilizado em diversas partes do mundo é o método START. O que é o método START? Ele é uma abreviatura do inglês, o START, que é Simples Triagem e Rápido Tratamento. Okay? Utilizam conceitos básicos, simples, que até os profissionais ou não profissionais, como por exemplo socorristas leigos, treinados, podem utilizar muito bem esse sistema. É um método que foi criado em 1983, uma parceria entre um hospital presbiteriano e o Corpo de Bombeiros da Newport Beach. Eles então juntaram uma equipe de especialistas e criaram um sistema fácil que pudesse ser bem difundido entre os profissionais envolvidos em desastres. Então, nós podemos enumerar vantagens com a utilização desse método. É um método muito simples, porque ele utiliza apenas 3 critérios de avaliação. Justamente por ser simples e pequeno, a gente utiliza apenas esses 3 métodos, esses 3 critérios, ele é rápido de ser feito, ok? Nós estimamos que uma pessoa consiga triar um paciente entre 30 segundos a 1 minuto, ou seja, muito rápido. E ele pode ser um sistema de muito baixo custo. Se eu não tiver um cartão de triagem como esse apresentado, eu posso até utilizar fitas para sinalizar a cor que esse paciente foi triado. Então, a nossa priorização de classificação é por cores. Vamos ver a priorização e relacionado com a cor. O paciente de primeira prioridade, que tem um estado crítico, é um paciente vermelho. Aquele de segunda prioridade, um paciente que pode aguardar, é um paciente amarelo. O paciente que recebe a terceira prioridade, ele não requer uma atenção imediata na cena, é um paciente verde. Tá? E o paciente que vai receber a última prioridade em campo, na hora
da sua triagem é o paciente que foi classificado como preto. Há também, em alguns serviços, uma outra lona, né, que a gente chama de lona branca. Essa lona branca são aqueles pacientes sem prioridade alguma. Inclusive, eles não vão ser nem retirados da cena, que eles vão ficar a cargo da perícia. Então, os pacientes verdes, eles são aqueles que têm a capacidade de deambular. Okay? Eles podem ter alguns problemas menores, escoriações, por exemplo, mas eles conseguem deambular. São pacientes que não vão receber prioridade de atenção naquele momento. Então, eles podem ser até reavaliados ambulatorialmente. Por exemplo, são pacientes com contusões, pequenos ferimentos, escoriações e hematomas. O paciente da lona amarela, né, da área amarela, é aquele que não apresenta um risco imediato de vida, mas ele precisa ser atendido na cena. Então, ele pode sim esperar algumas horas por atendimento. São pacientes com fraturas, traumas de abdômen, torácico, TCEs leve, moderado, queimaduras em face, ferimentos com sangramento que vão necessitar de sutura. E o paciente vermelho é aquele que realmente precisa de intervenção imediata, ok? Ele tem algum problema, seja na parte respiratória, seja na circulação, ou seja no seu nível de consciência. São pacientes que podem ser desde aquele que sofreu uma queimadura de 3º, 4º grau, ou um paciente que está entrando em estado de choque mesmo. Diferente do paciente preto, que são vítimas inviáveis, ou seja, elas vão receber alguma atenção na cena? Vão, mas são a última prioridade de atendimento. São aqueles pacientes que foram avaliados e mesmo a cobertura simples nas vias aéreas, eles não respiraram. Então, são pacientes em parada, por exemplo. As vítimas brancas são aqueles com óbito evidente. Como a gente mencionou, são aqueles que não vão ter prioridade alguma de atendimento. Inclusive, nem retirados da cena, eles vão ser realocados. Okay? Eles ficam a cargo da Polícia Civil, para perícia e outros procedimentos. Quais são os critérios, então? Nós vamos utilizar critérios fisiológicos para triar essas vítimas pelo método START. É o que a gente chama de RPM. R de respiração, o P de perfusão e o M de mental. Então, relacionado à respiração, à circulação e ao status neurológico mental desse paciente. Vocês visualizam aí os cartões que nós utilizamos para triar, ok? Se a gente não tiver disponível no serviço esses cartões, nós podemos utilizar fitas com cores, né, específicas para triar esses pacientes. Esse cartão ele tem um verso, né, e uma frente. O que contém nesses cartões? As informações básicas que os atendentes, os respondedores, devem anotar sobre esse paciente. Então, agora ele recebe um número. Ele não vai ser chamado pelo nome, ok? Então, o número desse paciente é o que consta no cartão, tá? Então, a gente anota a hora e a data da triagem, o sexo desse paciente, qual foi o local do incidente, que tipo de evento, por exemplo, um desmoronamento, é um incêndio. E aí eu tenho um campo para anotar fazer algumas anotações breves do paciente. Vocês percebem que o cartão ele possui bordas destacáveis, ou seja, ele começa de baixo para cima, do verde até o preto, que está relacionado ao paciente menos para o paciente mais grave. No verso do cartão, os respondedores, os socorristas, deverão anotar os sinais vitais, sempre com 3 aferições, tá? Que vai envolver a pressão arterial, o pulso, a respiração. Feito isso, vamos agora fazer a triagem desses pacientes. Agora a gente vai demonstrar como que é feito a triagem desses pacientes. Então vamos detalhar agora sobre a triagem que é realizada em adultos, que nós utilizamos a triagem START, ok? Vamos lá. Então, quando nós chegamos na cena, como a equipe deve proceder? A equipe de triagem, ok? Deve proceder para escolher, né, esses pacientes através desse sistema de prioridades. Ao chegar na cena, a equipe deve, então, observar aqueles pacientes que estão deambulando.
Ou seja, esse paciente, ele consegue andar? Ok, consegue andar. Então, é um paciente verde. Ele então vai ser classificado, colocado no cartão, né? E destacado a borda ali para que ele seja verde. Então, se esse paciente foi classificado como verde, ele deve ser levado para um lugar mais separadamente, para que eu possa até ter a disponibilidade de atuar melhor e avaliar melhor os outros pacientes, que vão ser classificados de outras cores. Então, é simples assim, paciente anda, é um paciente verde. Vamos lá. Agora, se esse paciente não consegue andar, Tiago, como que nós devemos então avaliá-lo para classificá-lo conforme as outras cores? Se esse paciente não anda, a primeira pergunta que eu devo fazer é: esse paciente respira? Né? Então, a respiração dele é espontânea? Se ele não respira espontaneamente, então nós devemos aí abrir as vias aéreas, ok? Ou seja, o paciente não deambula, e aí eu vou avaliar a respiração. Ele não respira espontaneamente, ok, então vamos abrir vias aéreas. Como que é a abertura dessas vias aéreas, Tiago? É uma abertura simples, não é nada de pegada de trauma, de cuidado com coluna cervical. Lembre que nós fazemos uma triagem rápida, ok? Então, eu simplesmente faço o lift chi, né, que é a abertura do mento, elevação dessa cabeça, e observo se esse paciente consegue respirar. Não consegue respirar? Aliás, consegue respirar? Então ele é o quê? Vermelho, ok? Agora, ele não conseguiu respirar. Então, um paciente que está em apneia e não consegue respirar espontaneamente, vou classificá-lo como preto. Agora, voltamos. É um paciente que não deambula, mas eu avaliei a respiração, ele respira, beleza. Mas como que esse paciente respira? Então, vamos contar a frequência respiratória desse paciente. É uma frequência respiratória que aí o meu parâmetro vai ser, para o adulto, 30 incursões respiratórias. Ou seja, esse paciente respira acima de 30 incursões respiratórias por minuto, então é um paciente que está respirando muito rápido, taquipneico. Então, um paciente que tem algum problema na área respiratória. É um paciente, então, vermelho. Agora, é um paciente que respira abaixo de 30. Então, eu vou ter que utilizar outro parâmetro para melhor avaliar esse paciente. Qual é esse outro parâmetro? Circulação. Então, vou avaliar a perfusão desse paciente. Quando a gente fala de perfusão, além de avaliar o enchimento capilar, eu também vou avaliar o pulso radial quando for possível. Ok, como que está a perfusão desse paciente? Então, é um pulso radial ausente ou é um enchimento capilar maior que 2 segundos? É um paciente vermelho. Mas esse paciente ele só não deambula, ele conseguiu respirar, ele respira espontaneamente, a frequência respiratória dele está normal, abaixo de 30, ok? A perfusão também está normal. Então, como que eu vou... qual é o meu próximo passo de avaliação, Tiago? Aí é o nosso última avaliação, que é o status mental, o status neurológico desse paciente, ok? Como que eu vou avaliar um status neurológico e um incidente com múltiplas vítimas, um incidente de massa? Eu vou simplesmente fazer uma pergunta simples para esse paciente e verificar se ele obedece. Ou seja, esse paciente não obedeceu a ordem simples, a comando simples. O que vem a ser comando simples? Ora, é perguntar para ele: o senhor consegue levantar o braço? Qual que é o seu nome? O senhor consegue me dizer onde que o senhor se encontra? Okay? Então, são perguntas muito simples para esse paciente. Mesmo assim, ele não obedece a esses comandos, é um paciente que pode estar, então, desorientado, obnubilado. Então, é um paciente o quê? Vermelho. Agora, esse paciente, ele obedeceu sim a comando simples. Aí sim, nós temos um caso em que esse paciente foi classificado como amarelo. Ok? É importante, então, que vocês revisem essa parte do vídeo, né, várias vezes, quantas forem necessárias, para que vocês mentalizem a sequência necessária para que isso esteja massificado, né, isso fique medular na sua cabeça, na hora de você, para te ajudar a realizar uma melhor triagem no momento de múltiplas vítimas. Ok? Então, vamos falar um segundo modo de triagem que agora é destinado para o atendimento pediátrico, ok?
Então eu apresento a vocês a triagem Jump Start. A triagem Jump Start ela segue quase os mesmos passos da triagem adulto. Ela só tem algumas modificações porque nós lidamos com criança e temos especificidades nessa faixa etária. Da mesma forma, quando nós chegamos na cena e além dos adultos nós também vamos triar as crianças, a primeira coisa que a equipe deve observar é: a criança deambula? Se a criança consegue andar, ela é verde, ou seja, bem parecido com a triagem adulto, ok? Agora, ela não consegue andar por algum motivo. Vou avaliar também a minha respiração, se essa respiração ela é espontânea. Então, eu chego na vítima e avalio a respiração. Chego e observo que essa vítima não respira. Se ela não respira, não ainda vou classificá-la como preta de imediato. Eu vou abrir vias aéreas. Abrir as vias aéreas, ela respirou? Assim como no adulto, então eu classifico ela como vermelho. Mas eu cheguei, abri as vias aéreas, essa criança não respirou, aí vem a diferença para o adulto, tá? Na criança a gente investe mais. Então, eu não vou classificá-la como preto de cara. Eu vou então observar a sua circulação, tá? Apalpando o pulso radial. Esse pulso, como que se encontra? Esse pulso está presente? Se ele não está presente, essa vítima realmente era preta. Agora, se a criança abrir vias aéreas, mesmo ela não respirando, mas ela tem pulso presente, opa, vamos investir mais nessa criança. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos administrar 5 ventilações de resgate. Como que vão ser feitas essas ventilações de resgate? Com um dispositivo de barreira. Pode ser uma bolsa válvula máscara, pode ser uma máscara pocket, pode ser um filtro, né, um lenço com um filtro anti-refluxo, ok? Qualquer dispositivo que você tiver em mãos para fazer essas 5 ventilações de resgate. Mesmo assim, essa criança não respirou, ok, a gente não tem mais o que fazer do que classificá-la como preta. Mas, após essas manobras de resgate, ela respirou? Então, temos uma vítima vermelha. Voltemos, então, à respiração espontânea. Essa criança ela tem respiração espontânea. Vamos, da mesma forma que fizemos nos adultos, contar a frequência respiratória dessa criança. Como que está a frequência respiratória dela? Diferente do adulto, onde o nosso parâmetro era 30 incursões, nós vamos utilizar um limite mínimo e um limite máximo. Ou seja, a boa respiração para essa criança ela tem que estar entre 15 e 45 incursões respiratórias. Mas eu avaliei a frequência respiratória dessa criança e essa frequência ela está abaixo de 15 ou acima de 45. Ou seja, ela não está normal. Classifico essa criança então como vermelho. Agora, se a frequência respiratória dessa criança está entre 15 e 45 incursões, ou seja, ela está normal dentro dos parâmetros aceitáveis para aquele momento, eu vou proceder para o próximo passo, que é avaliar a circulação. Verifico então a perfusão dessa criança. Então, eu vou verificar ou o pulso radial ou o enchimento capilar. Esse pulso radial estando ausente ou um enchimento capilar maior que 2 segundos, igualmente, avaliamos nos adultos, essa criança, então, ela é vermelho. Agora, sim, ela conseguiu andar, ela respira espontaneamente, ela respira dentro da frequência respiratória esperada, ela tem uma boa perfusão, ou seja, a perfusão dela está abaixo de 2 segundos, então eu vou avaliar o quê? O status mental, né? Então, aí chegamos a um ponto interessante e crítico, porque como que eu vou avaliar uma criança, né? E a gente utiliza o Jump Start para crianças de até 8 anos, de 1 a 8 anos, ok? Como que eu vou avaliar se ela obedece a comando simples, né? Então essa minha avaliação ela fica meio deficiente se eu utilizar o mesmo método que eu fiz com os adultos, tá? Então eu vou utilizar a escala AVDI, aquela escala de avaliação neurológica, onde o A é de alerta, o V é quando essa criança responde a um estímulo verbal, ok? O D é quando ela responde a um estímulo de dor, e o I é quando essa criança ela não responde a estímulos, ou seja, ela está irresponsiva a estímulos nocivos. Então, no status mental da triagem Jump Start, nós avaliamos o AVDI, e não se a criança obedece a comando simples, ok?
ela não obedece, então ela tem esse problema aí nessa escala, onde eu vou avaliar o D e o I, ou seja, essa criança ela tem um D, uma resposta ao estímulo de dor inapropriada, ou essa criança está irresponsiva, então eu classifico ela como vermelho. Porém, se essa criança, ela está alerta, ela responde a estímulo verbal, ela responde a estímulo de dor, é uma criança que ela só apenas não conseguiu deambular. Então, da mesma forma que os adultos, eu vou classificá-la como amarelo. Então, só para reforçar, é importante que todos que estão assistindo esse vídeo possam rever esses conceitos de triagem, ok? E aplicarem exercícios, né, casos, ok? Para que isso possa ficar massificado, esse conhecimento possa ficar massificado, né, para o melhor atendimento a múltiplas vítimas. E nós sabemos que muitos têm já o conhecimento e já sabem utilizar o método de triagem START para o adulto. E talvez seja novidade para muitos a triagem aplicada à pediatria, o Jump Start. Então, fica a dica de vocês procurarem mais materiais, tá? E revisarem essa aula. Então, vamos encerrar falando dos nossos aspectos essenciais dessa aula, que foram, então, conhecemos, então, o contexto histórico de triagem em incidentes com múltiplas vítimas, desastres e catástrofes. Definimos o que vem a ser o conceito de triagem, quais os seus objetivos, né, no contexto apresentado dessa aula. Utilizamos o método de triagem START e apresentamos também o método Jump Start para o atendimento com múltiplas vítimas. E chegamos então ao final da aula de sistemas de triagem. Encontro vocês em uma próxima aula. Até lá!